Fala galera! É um prazer ter vocês aqui hoje para mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é a Introdução aos Estudos Históricos. Todo mundo, quando vai estudar História, pensa que essa é uma disciplina muito difícil, porque tem que memorizar acontecimentos do passado de uma época totalmente diferente da nossa. Mas será que isso é verdade? O que você acha? Essa é uma das questões que nós vamos ver nesta aula de História, em que você vai aprender o que é a história, qual é o ofício do historiador e por que é tão importante estudar a história no contexto atual em que vivemos. Pegue o seu caderno, qualquer recurso que você tenha para fazer anotações e preste muita atenção. E aí, está preparado? Vem comigo, vamos nos aventurar no mundo da história. O que é a história? A história é uma narrativa, a história é contar sobre acontecimentos do passado, a história é uma investigação ou a história é uma ciência? O que vocês acham? Na realidade, a história é um pouco disso tudo. É uma ciência a partir do momento que estuda a ação do homem no seu tempo e no seu devido espaço. É uma investigação porque para estudar a história é necessário o uso de métodos e técnicas para construir essa ciência. É uma narrativa porque é a partir dos discursos, a partir da linguagem, que a história é construída ou reconstruída. Contudo, muitas pessoas pensam que estudar a história é estudar tudo o que aconteceu no passado da forma que aconteceu. Só que não é só isso. É preciso problematizar os acontecimentos do passado. É preciso questionar esses acontecimentos. Será que eles ocorreram dessa forma mesmo? Será que foi assim? Será que essa história que está contada nos livros é a verdadeira? É muito importante perceber que a história ela é dinâmica, ela se transforma, ela se modifica. Então, não podemos pensar a história somente de uma forma linear, numa ordem cronológica. Tem uma categoria muito importante dentro da história que todos nós precisamos saber. Essa categoria se chama o documento, ou também a fonte histórica. Todo historiador, professor de história, trabalha com um documento, ou com a fonte histórica, que pode ser de vários tipos. Não é somente os textos escritos. Antigamente, pensava-se que documento era somente eles. Hoje em dia, documento pode ser qualquer objeto. Uma colher, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, uma fita, um quadro, certo? Vários objetos que nós temos podem ser considerados documentos históricos, fontes históricas. O historiador vai trabalhar com essas fontes históricas, interrogando essas fontes. O que elas dizem a respeito do passado, o que elas dizem a respeito dos homens e das mulheres que utilizavam esses documentos ou que produziram esse documento, que pode ser de diversos tipos, como eu já falei. Então, o historiador vai buscar problematizar esses documentos históricos, tentando encontrar vestígios sobre o passado e buscando interpretar o quê? A cultura humana a partir desses objetos, desses documentos históricos. Os valores, a cultura, as crenças, os conhecimentos que existiam num determinado tempo, num determinado lugar, a partir da análise desse documento histórico. Guardem isso. Então, é importante entender como que se modificou a compreensão a respeito do documento ao longo da história. Quando a história começou, ela tinha um caráter, uma visão muito positivista,
que é, como eu disse, que ela pensava que os documentos eram apenas os textos escritos. Certo? Alguns historiadores começaram a problematizar essa visão e começaram a ver que diversos objetos, além dos livros, além dos textos escritos, poderiam ser considerados fontes e documentos históricos. Esses historiadores deram origem a uma nova concepção da história, uma nova concepção dos documentos. Essa nova concepção da história foi chamada de Nova História. Ela está ligada também à constituição da Escola de Análise. Essa escola incorporou vários outros tipos de documentos no estudo da história. E aí, por exemplo, as fontes orais passaram a ser consideradas documentos históricos, entre outras, como eu citei. Então vamos fazer aqui uma revisão sobre os principais teóricos que estudaram a história e tiveram uma visão de história. Começando pela antiguidade, aqui eu destaco, por exemplo, no século V a.C., na Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, eles viam que a história tinha que superar a mitologia e as lendas. Nessa época, a história era considerada cíclica, ela se repetia. E a preocupação desses primeiros historiadores era o quê? Preservar a história, preservar a memória sobre essa história, contar a história oficial, certo? E logo depois surge a escola metódica na Alemanha, no século XVIII, que tem como representante Leopold von Ranke, que vai mostrar as coisas tal como aconteceram. Ele vai narrar essa história, não faz especulações sobre essa história e nem interpretações. Ele considera que somente os documentos oficiais e escritos são válidos para análise histórica. Em seguida, nós temos aqui o destaque para o marxismo. É uma escola que surgiu no século XIX, que tem como representante Karl Marx e Friedrich Engels. Certo? Tem outros autores também, mas eu vou destacar esses dois, que eles buscavam observar os verdadeiros sujeitos da história, ou seja, os homens e as mulheres, claro, construindo essa história aí nos seus devidos tempos. E também tem um destaque para a Escola dos Análises, que surge na França no século XX, que tem como representantes aqui, que eu destaco, o Marc Bloch e o Lucien Febvre. São eles que vão introduzir na história essa diversificação das fontes históricas. Vai aproximar a disciplina História das outras ciências humanas. Então, o que é a história? Vamos levar em consideração a definição do Marc Bloch. É o estudo da ação do homem no tempo e no espaço. Para que serve estudar a história? Para entender o desenvolvimento das sociedades e dos seus valores, da sua cultura, dos homens e das mulheres. Para que estudar a história? Para desenvolvermos a consciência histórica do que aconteceu no passado, para nos apropriarmos dos conhecimentos construídos pelos historiadores e assim buscar formar e exercer a cidadania. Por que estudar a história? Não é só para compreender o que aconteceu no passado, mas também para entender as relações do passado com o nosso presente. Por que o nosso presente é como é hoje? Porque está relacionado com o passado. Então, pessoal, essa é a importância de nós estudarmos a história. A história não é feita somente de memorização de datas, nem dos grandes feitos dos grandes homens. Todos nós fazemos histórias, porque somos sujeitos históricos. Certo? Grave isso muito bem com você. Ao trabalhar com fontes históricas, não considere a sua fonte ou seu documento histórico como aquele que expressa a verdade sobre o passado. Questione esse documento, problematize, faça perguntas para ele. Isso é muito importante.
o grande objetivo do ensino de história é fazer com que nós tenhamos uma consciência histórica sobre o que aconteceu no passado, sobre como isso se reflete no nosso presente e como que o que fazemos hoje no presente vai também refletir no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!